Muitas pessoas oram pedindo: venha o teu reino. Mas você sabe o que isso significa realmente? O que é o reino de Deus? O que ele vai fazer e como podemos buscá-lo? A resposta pode mudar sua visão sobre o futuro. Vamos então aqui para a primeira parte. O que é o reino de Deus? Bem, vamos ver o que a própria Bíblia diz. Aqui em Isaías 9, versículos 5 e 6 diz: porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está o manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Notem agora, no 6: grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Javé dos exércitos é quem realizará isso. Então aqui associou que esse menino seria então herdeiro do trono de Davi e do seu reino. Davi era um rei com um governo, reino na terra. Sendo assim, o reino é um governo mais celestial, que tem Jesus como rei. Por que podemos dizer isso? Porque em Lucas 1, 31 e 32 e 33, o anjo falou sobre Jesus para Maria: eis que você vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Nós podemos ver aqui o paralelo entre esses versículos e os versículos de Isaías, aplicando-se a Jesus Cristo. Sendo assim, o reino de Deus, que tem Jesus como rei, e é um reino celestial, mas ele é um governo verdadeiro, de verdade. Não é um estado de espírito, uma condição mental, mas um governo real. Devido à nossa visão humana dos governos humanos, nós associamos a palavra governo a algo negativo. Só que esse governo de Deus é diferente dos governos humanos. Por quê? Vamos para a parte 2. O que o reino de Deus vai fazer? Bem, Daniel 2,44 diz: durante este último reinado, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Será um reino que não passará para as mãos de outro povo, mas, ao contrário, humilhará e liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. O contexto aqui é da visão de Nabucodonosor sobre uma estátua que representava governos humanos. Aqui a promessa é clara: Deus iria substituir os governos humanos pelo seu reino. Vamos ver mais. Mateus capítulo 6, versículo 10, parte da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que a maioria absoluta das pessoas que professam o cristianismo sabem dessa oração e até mesmo fazem ela, mas não prestam atenção no que estão falando. Se formos observar bem, quando Jesus ensinou essa oração, ele estava na terra, ele não estava no céu. E ele falou que tinha que pedir, venha o teu reino. Então esse reino de Deus, a capital é no céu, por assim dizer. Mas ele vai estender seu governo para a terra. E aí continua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse reino fará com que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita no céu. Isso fica claro em Apocalipse 21:4, quando fala, ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. No céu tem morte, luto, dor?
grito, choro? Não. Isso acontece na terra. Então aqui está mostrando o que o reino de Deus vai fazer. Em resumo, ele vai eliminar toda a maldade e trazer paz à terra. Vai acabar com as doenças, a morte e o sofrimento. Vai restaurar o paraíso original de Deus aqui. Nos vídeos iniciais desse canal, foi mostrado progressivamente o propósito de Deus para com a terra. Vimos por que esse propósito não se cumpriu. Mas justamente Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, para que assim fosse possível a restauração daquele paraíso. O paraíso, Deus não criou o ser humano para viver no céu. Ele criou o ser humano para viver na terra. Lógico que Jesus prometeu a alguns para que eles iriam para o céu. Mas não é o caso do propósito original. E Deus não vai mudar esse propósito. Ele não pode mudar, porque a palavra dele não pode voltar a ele vazia, sem resultado. Tem que se cumprir o que ele falou nos capítulos iniciais 1 e 2 de Gênesis. O seu propósito é que a terra inteira seja povoada pelos descendentes de Adão e perfeitos, uma situação diferente da de hoje, como mostra Apocalipse 21 e o versículo 4. É isso que o reino de Deus vai fazer. Agora é importante fazermos algo aqui relacionado a esse reino. Como buscar primeiro o reino de Deus? Mateus 6,33 diz, pelo contrário, em primeiro lugar busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. O contexto aqui, Jesus fala das coisas materiais, que nós como seres humanos precisamos comer, nos vestir, ter onde morar. Mas Jesus falou que colocar o reino em primeiro lugar. E Deus não vai abandonar o seu servo. Então a gente precisa não só orar por esse reino, mas viver de acordo com seus princípios, colocando ele em primeiro lugar. Mateus 13,44, Jesus fez essa ilustração. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. Então a ilustração aqui é clara. A pessoa ela está disposta a se desfazer daquilo que ela pode achar que é importante na sua vida, por achar algo muito mais importante e valioso. Isso é o reino de Deus. Ele vai trazer a verdadeira paz e união para os humanos. Isso nunca virá por meio do governo humano. E é essa relação que o reino de Deus tem com a nova aliança, ou novo pacto. Porque é por meio desse pacto, ou dessa aliança que Jesus firmou com a sua morte, que permitiu que então que ele se tornasse rei do reino de Deus. E como rei do reino de Deus, trazer essas bênçãos para a humanidade. Então, o resumo que nós vamos ver é o quê? Primeiro, o reino de Deus é um governo celestial com Jesus como rei. Segundo, ele trará justiça, paz e eliminará todo o sofrimento. E terceiro, para sermos beneficiados, precisamos buscar o reino em primeiro lugar e viver de acordo com os seus princípios. Você quer saber mais sobre como o reino de Deus pode mudar sua vida? Então, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais estudos bíblicos.